Louvado seja Deus. Capítulo de número 2. Glória a Deus. Perdão, capítulo de número 3, versículo de número 7 a seguir, que fala sexta carta à igreja em Filadélfia. Para não tomar muito tempo, eu vou fazer a leitura aqui que diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Aqui nós podemos ver uma palavra da qual o apóstolo João, ele teve uma revelação de uma ilha chamada Patmos, situada, num ambiente da Ásia Menor. E o Senhor, ele manda ele escrever essa igreja, mas tinha ali até mesmo 7 igrejas que ele escreve, mas essa era uma igreja diferenciada, uma igreja que temia o Senhor, uma igreja que não se intimidava diante, ou seja, das adversidades, uma igreja que estava de prontidão, mesmo diante de tantos obstáculos, de tantas dificuldades. Essa igreja continuava guardando a palavra do Senhor. Aleluia. O Senhor, ele disse: olha, fala João para essa igreja que eu tenho visto as atitudes dela, eu tenho visto que ela tem poucas forças, eu tenho visto que ela, ou seja, diante de tantos problemas, ela não negou o meu nome, ela tem guardado a minha palavra. Sentado ali, ou seja, no banco, eu estava até mesmo refletindo sobre essa palavra que o Senhor ministrava ao meu coração. E Deus, assim, ou seja, vinha falando comigo para dizer para você também nessa noite que Ele tem visto também quais têm sido as tuas lutas, quais têm sido tamanhas as dificuldades, para que você às vezes venha até mesmo, ou seja, tem uma palavra que diz chutar o balde e abandonar tudo. Mas você não, você diante de tudo isso tem, ao invés de ter feito o que as adversidades desta vida tem, ou seja, dito para você, você tem, ou seja, continuado temente ao Senhor, guardando a palavra do Senhor. Então eu quero lhe dizer, meu querido, minha querida, pode se preparar, porque, ou seja, virá o tempo que não só o Senhor, Ele vai te levar para a glória, mas está vindo o tempo de Deus, de refrigério para a tua vida, de refrigério para a tua alma. Está vindo o tempo do Senhor mudar o quadro dessa situação a qual você tem vivido, passado na sua vida. Aleluia. E aqui o Senhor vem dizendo: olha, eu coloquei uma porta aberta diante de ti, e essa porta ninguém pode fechar.
porque a porta que eu abro ninguém fecha. Aleluia. Mas eu quero dizer para você, e eu quero que você também proclame isso, que a porta que Deus fecha ninguém abre. E eu quero te convidar nessa noite para falar com Deus, ou seja, pedindo a Ele que venha fechar as portas do inferno que tem talvez se levantado contra você, tem se levantado contra a tua família, tem se levantado contra a sua vida profissional, tem se levantado contra a sua vida conjugal, e essas portas elas não vêm a prevalecer. Aleluia. Ou seja, a única maneira de que ela não prevaleça, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, certa feita Jesus perguntou aos seus discípulos: quem que estão dizendo por aí que é o Filho do Homem? Porque esse era um dos títulos dados ao Senhor Jesus. Então os 12 discípulos disseram, perdão, 11, disseram, uns estão dizendo que tu é João Batista, que tu és Elias, ou um dos profetas. E Jesus perguntou para ele: mas e vocês, quem dizem que sou eu? Então o apóstolo Pedro, ele toma a palavra e ele fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus disse para ele: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi sangue e nem carne que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. E aí Jesus ele completa, e também, ou seja, eu quero dizer que as portas do inferno, eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A única maneira, ou seja, de que o inferno não prevaleça contra mim e contra ti, é nós tendo Jesus de Nazaré sendo o centro, a pessoa central da minha e da tua vida. Aleluia. Então, ou seja, o adversário ele será frustrado, como nesta noite ele está sendo frustrado. Os planos dele na tua vida, na minha vida, Jesus ele falou que no Evangelho de João 10:10, o ladrão não veio senão somente a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e a tenham em abundância, né? Jesus ele disse, apóstolo João, em uma de suas cartas, ele disse que Jesus ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E nesta noite, acredite assim, Jesus aqui está operando e desfazendo os planos do inimigo contra vidas aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém? Assim eu quero agradecer a minha oportunidade, que as palmas engrandecidas ao nome de Jesus.